Olá pessoal, vamos dar continuidade aos assuntos de funções orgânicas oxigenadas. A segunda parte desse conteúdo. Recomendo que antes de assistir esse vídeo já tenha dado uma assistida no vídeo 1 com funções oxigenadas, funções orgânicas oxigenadas, parte 1, certo? Quando nós estudamos até os álcools. Agora nós vamos começar a estudar a função aldeído, cujo grupo orgânico, o grupo funcional que caracteriza é esse daqui, tá? Se aparecer uma dessas duas partes em uma molécula, você vai identificar como sendo um aldeído. Repare que nos exemplos nós temos os dois grupos característicos, tá? Então aqui nós temos dois exemplos de aldeído. Nomenclatura oficial dos aldeídos. Semelhante à dos hidrocarbonetos, com a terminação -al. Lá no final, em vez de ser -o, vai ser -al. Nos álcools, a gente termina com -ol, no aldeído termina com -al. Né? Exemplos. Nós temos aí propanal, né? Prop. E aí nós temos metil propanal, certo? Metil no carbono 2, aqui no caso, e prop, que na cadeia principal tem 3, com a terminação -al, e o am, que só tem ligações simples, ok? Cadeia principal, você identifica, lembrando que quando você tiver uma saturação, ela tem que fazer parte, e quando você tiver duas cadeias com a mesma numeração, você vai optar pelaquela que tiver maior ramificação, maior número de ramificações. Então, a cadeia principal fica essa daí, a reta, né? A numeração sempre começa a partir do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, no carbono 3 eu tenho um etil e no carbono 4 eu tenho um metil. Fica assim. Numeração tem início no carbono do grupo funcional, ok? Aí no carbono 4 metil, no carbono 3 etil, cadeia principal, pente, no carbono 2, 2 enal. Então fica o quê? Em ordem alfabética, 3 etil, 4 metil, pente, 2 enal. Certo? Vamos para mais adiante. Escreva o nome do seguinte aldeído. Aí vamos lá. Recomendo que você dê uma pausa no vídeo para tentar acertar. Você vai identificar a cadeia principal, começar a numerar 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono 1, no carbono 2, no carbono 3 ele tem metil. Então fica 2, 3 e 4. Trimetil. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Ok? Muito bem. 2. Pentanal, conhecido também como valeraldeído, apresenta a seguinte forma molecular. Então, o pentanal, quando você vai fazer a forma molecular, interessante que você escreva a forma estrutural. Eu tenho 5 carbonos, ligações simples, e é um aldeído, né? A função, ó, aí. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, pode ser AD ou AE, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Você tem 3, 5, 7, 9, 10 hidrogênios e tem um oxigênio. Opção D, né? Vamos lá. Cetonas, outro grupo, cetonas, as características das cetonas. A gente encontra no dia a dia removedor de esmalte. É um tipo de cetona. A gente tem infinitos tipos de cetona. Um exemplo nosso no cotidiano são as acetonas, que são removedor de esmalte, tá? Que pertence à classe funcional das cetonas. Vamos lá. Qual das moléculas representadas Qual das moléculas representadas possui
fórmula mínima diferente das demais. Vamos ver aqui. É interessante que você desenhe cada molécula, né? Do item A, do item B, do item C, do item E. Vamos lá. Aí a do A, que é butano 2-ol, tá? Você pode dar um pause aí e verificar. 4 carbonos. No carbono 2 você tem a hidroxila. Aqui você tem também 4, só que você tem uma ligação dupla no carbono 2 e no 1 tem o ol, certo? Aí a fórmula, ó, C4H10O, C8H8O, certo? Aí você tem aqui 3 buten 1-ol, 3, 4. No carbono 3 você tem a ligação dupla e o ol está no carbono 1. Aí a fórmula, certo? Para que é igual, fórmula igual, acontece, certo? E no item D, butanal, você tem um aldeído também, ó, mesma fórmula, essa aqui está diferente, não é? Mesma fórmula. E o item é butanona. Pronto. A pergunta é, qual das moléculas representadas possui fórmula mínima diferente das demais? Então, qual que tem a fórmula mínima diferente das demais? Qual é a opção? A, certo? Isso aqui é igual, essa é igual, essa é igual, essa é igual. Fórmula mínima, a diferente, o item A, que tem C4H10. Essa aqui você tem C8H8 ou C4H8O, 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 C4H8O. Aqui é diferente, é o item A, beleza? Vamos lá. Havendo insaturações na cadeia, o grupo funcional terá prioridade para a numeração da cadeia carbônica. Lembrando que isso daqui, certo? É o que caracteriza a acetona. Toda acetona, ela termina tem a terminação ona, certo? Segue a nomenclatura lá dos hidrocarbonetos, mas ao invés de ser al, vai ser ona. Aí aqui você vai identificar a cadeia principal e numerar de forma que a função orgânica tenha um menor número possível, né? 1, 2, aí você tem pente, 5 carbonos, no carbono 2 você tem, no carbono 3, você tem uma ligação dupla, 3En, certo? E no 2 está grupo cetona. Lembrando que a terminação do grupo cetona é ona, ok? Uma nomenclatura comum manda escrever os grupos radicais ligados ao grupo funcional seguinte da cetona. Então, a nomenclatura que nós vimos anterior foi a nomenclatura IUPAC. Essa daqui é a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, você identifica o grupo funcional e o que tiver ligado a ele é ramificações em ordem alfabética, né? Você tem um etil e um metil. Fica como? Ó. Etil, metil, cetona, ok? Na nomenclatura comum, que é a nomenclatura usual. Quando não pediu IUPAC, né? Ácido carboxílico está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, né, a ferroada da formiga, que ela libera o ácido metanóico, e no suor do nosso corpo, principalmente pelas axilas, né? Os cachorros, como têm o olfato sensível, que é 20 vezes mais eficaz que o olfato do ser humano, ele consegue identificar. Por isso que cada um de nós tem um cheiro característico, que o cachorro ele consegue identificar nós só pelo cheiro. Ele pode até identificar isso até de olhos fechados. E como é muito sensível, ele consegue identificar, para ele é como se fosse um DNA. E para ele é agradável esse nosso cheiro, tá? Quanto mais fedido para ele, melhor. E interessante que onde se libera maior quantidade dessas glândulas nos sovacos, que é uma bactéria que libera esse odor, ok? Vamos dar aqui continuidade aos ácidos carboxílicos, que é mais uma função oxigenada, que caracteriza a sua nomenclatura iniciada pela palavra ácido, seguida do nome do hidrocarboneto correspondente com a terminação oico. Então, o que caracteriza o ácido carboxílico é essa função aqui. Toda vez que for um ácido carboxílico na sua nomenclatura, eu vou escrever a palavra ácido e a terminação oico. Aí, ó, ácido, prop,
ligações simples aniônico, tá? Você pode dar sempre dando pausa nos vídeos e vendo aí como é que fica os porquês. Eu vou dar uma aula depois, fazer uma live ao vivo para tirar todas as dúvidas, uma espécie de revisão de tudo, tá? Mais uma vez, havendo necessidade de numeração, devemos iniciar pelo grupo funcional. Sempre é regra, toda vez que você for numerar as cadeias, o grupo funcional terá que receber sempre a menor numeração possível. Os aldeídos e os ácidos carboxílicos, eles têm um grupo funcional sempre nas extremidades. Então, eles sempre vão receber o carbono 1. Então, quando é que eu vou ter que numerar? Quando eu tiver uma cadeia que tinha ramificação, para eu identificar em que carbono a ramificação vai estar. Nesse caso aqui vai estar no carbono 2, né? Eu identifico a cadeia principal, tá? Aí fica assim, você pode dar um pause aí, ácido, porque é um ácido carboxílico, né? No carbono 2 você tem um metil, 4 carbono na cadeia principal, butan, ligações simples e a terminação oico, ok? Ácido carboxílico, ele tem essas funções aí, ó, que caracteriza, pode vir dessa forma ou dessa forma, né? O ácido carboxílico. Aí, beleza? Exemplos, né? Aqui o propanoico, ácido propanoico, e aqui ácido 2-metil-butanoico. Mais exemplos, né? Você identifica a cadeia principal, lembrando que quando o benzeno ele é uma ramificação, o nome dele é fenil, tá? Então, quando eu tenho ligação dupla ou tripla, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Então, a cadeia principal seria essa reta aqui. Numerando da direita para a esquerda, porque eu tenho aqui o grupo funcional, né? Então, aqui eu tenho etil, metil, metil e fenil. Então, 1, 2, no carbono 3 eu tenho uma saturação, certo? No carbono 2 eu tenho um etil, no carbono 3 metil, metil, no carbono 4 fenil, em ordem alfabética, o que vier primeiro aí dessas ramificações, ó. Ele é um ácido, né? 2 etil, em ordem alfabética, 4 fenil, dimetil, pentanoico, né? Ficou faltando aí a palavra ácido. Mas aqui também ácido, certo? A cadeia principal aqui, ó. Sempre você tem a cadeia principal, vai numerar, identificar o nome dos radicais e escrever em ordem alfabética. Lembrando que é uma ácido, sempre escreve a palavra ácido antes, né? Aqui não aparece, mas sempre escreve ácido 2-etil, 3,34 trimetil hexanoico. Vamos lá. O ácido 3-etil hex-2-enoico causa o odor desagradável no processo que ocorre na pele humana durante a transpiração. Quando nós suamos, né? Ele libera um odor, a catinga de suor, para quem no popular. Ele é produzido por bactérias que se alimentam do material liberado por glândulas que temos nas axilas. Então, se a gente não deixar de lavar as axilas, né, é bom, recomendado que sempre lave com uma base, que o sabão é uma base, né, reagindo com ácido, né, vai neutralizar essa ação, certo? E impedindo que haja esses odores desagradáveis. As peças numeradas 1 a 6 representam parte de moléculas. Então, o que se recomenda aqui, ó, para se formar a fórmula estrutural desse ácido, deve-se usar a seguinte sequência de peças. Você pode dar um pause aí no vídeo, porque essa questão aqui é um pouco complexa. Aí você vai tentar pegar peças aqui e montar até chegar na fórmula estrutural. O que é interessante, primeiro você faz aqui a fórmula estrutural e vai ver qual parte que você pegando uma com outra e emendando vai dar exatamente nessa cadeia aqui, tá? Como é um pouco complexo, a gente vai adiantar para não perder muito tempo no vídeo. Eu pego o A6, né? Que é a característica do ácido carboxílico.
Peguei a 5, né? Que tem a ligação dupla, e a 2. Então, as partes que foram pegadas aí, você pode dar uma pausa aí no vídeo e verificar se você tentou aí responder antes de mim, aí vai verificar se você acertou ou não. E parabéns para quem acertou. Mais uma função chegando, éter. O éter é quando você tem o oxigênio entre dois radicais orgânicos, né? Lembrando que lá no primeiro vídeo eu pedi que vocês copiassem, né? Fiz essas anotações, porque você vai precisar. Isso aqui não tem outra opção a não ser memorizar mesmo. Olha aí um éter característico, né? Outro, nesse caso o oxigênio sendo classificado como um heteroátomo, sempre entre dois carbonos, né? Vamos lá, a nomenclatura e o PAC. Como é que eu nomeio? Olha lá, é diferente. Eu não vou usar aqui a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Eu vou escrever aqui o prefixo que indica o número de átomos de carbono do menor radical e depois o hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Então, vamos lá aqui. Eu tenho aqui, ó, 2 grupos, esse aqui com 1 e esse aqui com 2. Então, eu vou precisar escrever primeiro eu sempre começo pelo menor grupo. Então, aqui tem 2, aqui tem 1, então tem 1 aqui. Então, é o prefixo. Só escrevo o prefixo mais a palavra ox. Então, met. Aqui vai ficar met, ox. Aí, aqui eu já escrevo et como se fosse um hidrocarboneto. Etan. Então, fica assim. Met, ox e o outro etano, sempre, tá? Mais exemplos, ó. Na nomenclatura usual, segue-se o seguinte esquema. Eu escrevo a palavra X, nome do radical. Tô lembrando que todo radical termina com "il", né? E mais a terminação "ico". Aí eu escrevo o nome do menor radical e o nome do maior radical. Então, eu tenho aqui éter, metil, etílico. Olha lá. Você pode dar pausa nos vídeos e tentar entender melhor aí os conceitos. Como a gente não pode se estender muito no vídeo, né? O conteúdo já está fechado para o segundo bimestre, a gente está correndo contra o tempo. Éter dietílico é uma substância substâncias de conhecidas propriedades anestésicas. Em laboratórios de pesquisa, é largamente empregado como solvente. Dê a fórmula estrutural e outro nome possível para essa substância. Lembrando que nós temos o nome IUPAC e o nome usual, né? A fórmula estrutural, você tem o éter, com 2 etil, um de cada lado, né? Éter dietílico. Isso aqui também pode ser um etox etano, né? Outro nome. Etox etano. Beleza? Vamos lá, adiante. Vamos para os ésteres. Os ésteres são derivados compostos resultantes da substituição do hidrogênio ionizável do ácido por radicais derivados dos hidrocarbonetos. Eles são substâncias derivadas do ácido carboxílico em desidratação em reação com a água, né? Quando eu vou reagir um ácido com água, ele vai fornecer um éster. Lembrando que no nosso dia a dia nós encontramos ésteres em sabores artificiais. São os ésteres que têm sabores artificiais de frutas, certo? Aí a gente tem até um questionamento que às vezes a gente toma o suco natural da fruta e o suco com sabor artificial de fruta. Qual a diferença? Que o suco natural ele tem o sabor e as propriedades da fruta, as proteínas e as vitaminas, no caso, né? Porque fruta não tem proteína, que proteína é de origem animal, né? Mas no sabor artificial, você só tem o sabor, você só não tem a vitamina. Então, às vezes, você vê um refrigerante de uva, por exemplo, ali é um éster, porque ele vai ter sabor artificial de uva. Ele não é feito da uva. Você consegue produzir em laboratório os sabores de cada fruta, da maçã, do abacaxi, da banana, e todos esses sabores são éster, mas você não tem as propriedades da fruta, você só vai ter o sabor, tá? A função, o grupo funcional que
caracteriza o éster é esse daqui. Você vai pegar, sempre lembrando que o éster é derivado de um ácido carboxílico em reação com a molécula de água, que é a chamada desidratação. Está aqui, ó, o grupo que caracteriza o éster, tá? Vamos lá. Que pode ser assim ou assim. Pode vir escrito dessas duas formas, tá? Reação da esterilização é quando reage com água. O que que acontece? Esse hidrogênio aqui vai se ligar com essa hidroxila aqui, formando a molécula de água. E esse metil aqui vai ocupar o lugar do hidrogênio, formando um produto de um éster com a água, tá? Olha aí como é que fica, ó. Dessa formazinha aí, ó. Beleza? Então, você tem um éster e a água. Então, a produção de éster nada mais é do que a esterilização de um ácido carboxílico com água. Olha lá. E o inverso, quando você tem um éster com água, você vai ter aqui um ácido, certo? E um álcool. Beleza? Você tem isso daí. O que é que acontece? Ele partiu, né? Essa água se quebra, um desse hidrogênio vem para cá e a outra hidroxila vem para cá. Quando você tem a reação de um ácido com água, você tem aí um éster, você tem aí um ácido, né? O que acontece exatamente com o vinho? Ele vira vinagre. E o vinagre é uma espécie de ácido acético. É um ácido carboxílico. Então, quando você abre o vinho, tá? E ele deixa ele aberto, aquele vinho vai virar um vinagre, por conta que vai haver uma reação com a água está, quando você abre ele tem vapor de água no ambiente, não é? E aí ele reage formando que álcool e vinagre, quando o vinho é aberto. Por essa razão que os vinhos eles têm toda uma ciência, né, de se manter longe de luz, sempre fechado, né? Então, abrir o vinho, utilize. Depois que é aberto, várias vezes ele perde as propriedades. Aí, você tem aqui um ácido, aqui fica o que? Um ácido benzoico, né? Porque isso aqui é um benzeno, né? E aqui você tem um etanol. Mais nomenclatura dos ésteres. Como é que a gente coloca aqui? Parte derivada do ácido com a terminação O-ato. Então, lá no ácido carboxílico, ficaria oico, né? Nos ésteres, ao invés de ser oico, ele fica O-ato. Ao invés de ser oico, você pega a mesma nomenclatura do ácido carboxílico, aí você tira isso e coloca O-ato. E escreve mais o nome do radical. Olha aí o exemplo, né? Todo radical termina com il ou ila, né? Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, se aqui viesse um H, seria um ácido carboxílico, seria um ácido propanoico. Então, você tira esse O aqui, esse propanoato, e aqui o nome do radical que está substituindo o hidrogênio. No caso aqui é o metil, então fica propanoato e o nome do radical que substitui o hidrogênio, de metila. Olha aí. Ok? Vamos lá. Os aromas de banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos dois ésteres dados abaixo. Lembrando que sabores artificiais de frutas são ésteres, só são sabores artificiais, eles não têm as propriedades. O sabor aqui, ele não tem as vitaminas da banana, ele não tem a vitamina do abacaxi, só tem o sabor, que a gente consegue produzir isso em laboratório. Então aqui, da banana e do abacaxi, dois ésteres, né? Ésteres. Escolha a alternativa que apresenta os nomes sistemáticos das substâncias orgânicas. Então, você tem aqui, ó, etanoato. Etanoato de, aí, 1, 2, 3, 4, 5, de pentila, certo? Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Butanoato, de quê? 1, 2, de etila. Então, etanoato de pentila e butanoato de etila, AB. Lembrando, toda a estrutura que tem dois carbonos, ele é acético, né? Lembrando que o vinagre é o ácido acético, que é também conhecido como ácido etanóico, ok? A opção B, né? Parabéns para quem conseguiu acertar aí.
dando procedimento. Você pode dar um pause aí na questão e tentar resolver. O composto que é usado como essência de laranja tem, o sabor artificial da laranja. Lá. Lembrando aqui que eu tenho 8 carbonos aqui. Ó. Então, etanoato, né? Etanoato de octila, certo? Octila. Então, eu tenho etanoato de normal, porque está vindo da extremidade, né? De N-octila. Opção C. Parabéns para quem conseguiu acertar. Flavorizantes artificiais procuram imitar o sabor e o aroma de alimentos produzidos artificialmente. Para quem sabe o que é flavorizante, professor, são sabores artificiais de frutas. Dentre esses compostos sintéticos, destacam-se os ésteres. Um exemplo de éster que pode ser usado como aditivo alimentar é. Então, onde é que eu tenho um éster aqui? Você vai identificar. Isso daqui ó, é um ácido carboxílico, beleza? Isso daqui é uma cetona. Não, desculpe, não é uma cetona. É um éster. Isso aqui é um álcool. Isso aqui é um éster. E isso daqui é um éter. Ok? Aqui você tem um acetona. Vamos lá. Item D. O nome de composto abaixo, que pode ser usado para dar um sabor de morango a balas e refresco, tá aí. Aí você tem aqui, ó, 4, butanoato de etila. Opção D. Sais de ácido carboxílico. O sais, você vai sempre reagir um ácido carboxílico com uma base, né? Com uma base. Lembrando que a base é uma base forte. Você tem aqui exemplos, uma hidroxila ligada a um metal alcalino. O que acontece? Você vai substituir esse hidrogênio por esse metal, você vai ter um sal derivado de ácido carboxílico e água, né? Fica assim, ó. Tá? Trocou aqui o hidrogênio pelo sódio. Então, sal de ácido carboxílico e água. Aí você tem a nomenclatura. Parte derivada do ácido carboxílico fica com a terminação, mesma nomenclatura lá dos ésteres, e escreve o nome do cátion que está ligado lá ao oxigênio que foi substituído pelo hidrogênio. Então você tem aqui, ó. Nesse caso aqui você tem butanoato de sódio. Ok? Aliás, butanoato, propanoato, desculpa, então 3, né? Olha aqui, os anidridos. Podemos obter um anidrido a partir da desidratação dos ácidos carboxílicos. Você pode pegar 2 ácidos carboxílicos e desidratar. Vai o quê? Liberar água. Olha aí, ó. Molécula de água. Aí você tem um anidrido e água. Certo? A nomenclatura do anidrido. Você escreve anidrido mais o nome do ácido que originou. Nesse caso aqui você tem etanoato, ácido etanóico, né? E ácido etanóico, que é o ácido acético, que é a fórmula do vinagre, né? Não os dois, só um, né? Só um. Se eu colocar um H bem aqui, eu vou ter o ácido acético. Então eu tenho um anidrido etanóico, ou então eu tenho anidrido acético. Certo? Beleza. Mais exemplos. Aqui eu tenho anidrido propanoico, né? São 3. Certo? E aqui quando for diferente, professor, então eu tenho anidrido etanóico e propanoico. Em ordem alfabética, eu escrevo primeiro, né? Pronto. Com isso, nós encerramos os assuntos, certo? De funções orgânicas oxigenadas, todos os assuntos. Em breve, na próxima aula, eu estarei fazendo uma live ao vivo para retirar todas as possíveis dúvidas, tá? E aí a gente encerra o assunto
segundo bimestre, que são os hidrocarbonetos e as funções oxigenadas. Espero ter contribuído de alguma forma. Pratiquem resolvendo os exercícios e até a próxima aula. Um forte abraço a todos.